Obrigado, presidente. Presidente Leandro Ribeiro, mesa diretora, cumprimentar toda a mesa diretora, cumprimentar os vereadores, cumprimentar as pessoas que nos acompanham no plenário, os internautas pelas redes sociais, os ouvintes pelas rádios, Rádio Manchester. É uma honra estar falando com vocês. Esse problema das obras inacabadas ele não tem fim, até nós criarmos um dispositivo, viu, presidente? Para evitar que uma obra inicie num governo e não conclua. Então nós precisamos, viu, vereador Maurão, criar um dispositivo. A lei 8666 da licitação, ela tem um dispositivo lá que ela fala que tem que ter que o executivo, ele pode contratar uma seguradora. Pode contratar uma seguradora de 5% até 10% do valor da obra. O que significa isso? Que essa seguradora ela vai garantir a conclusão dessa obra até a conclusão, de uma forma ou de outra. Só que não é obrigatório, viu, vereador Maurão? Não é obrigatório. Por quê? Porque as seguradoras também elas não têm o interesse de assumir uma responsabilidade de uma obra de tamanho e dimensão, de milhares de milhões, numa prefeitura da cidade de Anápolis, por exemplo, porque o retorno praticamente não existe um retorno, não é viável para a seguradora, vereadora Thaís. Então nós temos que criar, sim, nós vimos um projeto apresentado pelo senador no Senado, criando um dispositivo que amplie esse valor para as seguradoras para ser interessante para elas. Se você tiver um garantidor que a obra vai ser concluída, com certeza a corrupção que existe por parte das construtoras, elas seriam evitadas. Mas não é isso que me traz aqui na tribuna, não é esse assunto que me traz na tribuna. Nós estamos preparando, sim, uma lei, um projeto-lei, nesse sentido. Em breve vamos estar apresentando nessa casa. Mas o que me traz aqui é uma preocupação. Nós temos uma preocupação, e é relevante. O atual governo, nós estamos vendo a costura do atual governo sendo feita no sentido de viabilizar as contas. Nós estamos vendo o governo Bolsonaro, vereador Lélio Alvarenga, equacionando as contas para poder dar conta do recado. Quem pensou que tomar conta do Brasil seria fácil, né, se enganou. Nós estamos com um déficit de 139 bilhões. E o governo anterior tinha feito a proposta da PEC do teto. Vocês lembram disso? Foi muita movimentação pelo povo, né, pelo povo brasileiro, contra essa PEC do teto. Porque ela diminui os custos para ser investido na saúde, na educação, na segurança. Ela limita os gastos. Isso foi questionado no governo anterior. Aí o nosso governo atual, ele vem com a proposta de equacionar esse déficit com a reforma da Previdência. Mas o que nós estamos vendo é que a falta de habilidade política desse governo praticamente está sendo impossibilitada pelo Congresso, porque tem que ter o quê? Tem que ter uma governabilidade. E nós não estamos enxergando isso acontecer no Congresso. Porque realmente existem políticos que querem negociar, que querem fazer a barganha política. E para poder ser mais eficiente e mais eficaz, o governo Bolsonaro agora vem fazer o quê? Promete cortar na carne. Cortar na carne significa o quê? Mais sacrifício para o povo brasileiro. E agora ele veio com a redução de custos de 30% em todos os segmentos. Sendo que tem contratos em vigência, tem compromissos em vigência. E eu vejo com preocupação. Eu vejo com muita preocupação porque é o presidente falando. E é um jogo que eles estão fazendo que eu acho perigoso. Por exemplo, você
ameaçar contratos em vigência em detrimento à abertura do Congresso para poder aprovar um projeto que é o projeto da Previdência, que é a reforma da Previdência. Nós vimos aí essa movimentação ontem, eu vi aqui o governo Bolsonaro prometendo aqui uma redução nos gastos de 30% na educação. Essa é uma bandeira que eu sempre defendi aqui na Câmara e vou continuar defendendo. Nós vimos aqui essa ameaça de corte de bolsa e dos terceirizados. Foi publicado ontem no Jornal Popular. Nós recebemos, o povo brasileiro, recebeu uma crítica internacional, aí um manifesto assinado por mais de 1.000 acadêmicos de universidades como Harvard, como Oxford, como Bridges. Foi publicado no jornal francês, Le Monde, e critica a redução de custos para a Faculdade de Filosofia e Sociologia anunciado pelo governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro já bloqueou 18 milhões e 300 mil no Instituto Federal Goiano, prejudicando bolsas. É um bloqueio de 18 milhões e 300 milhões no orçamento do Instituto Federal Goiano. Atinge 40% da verba de custeio do Instituto, segundo o reitor Vicente Pereira de Almeida. Ele diz ter esperança de que o bloqueio seja revertido. Isso já está acontecendo. Está cortando na carne, vereador Américo. Cortando na carne, 30% na educação. Então nós temos que ter... Ele prometeu também aqui, bolsas que as pessoas já estão usando para pós-graduação. 1.243 bolsas que estão em andamento, que o pessoal está fazendo o curso de pós-graduação. Ele prometeu cortar essas bolsas. Então a gente tem que ver com preocupação essas ações do governo federal, porque é um jogo perigoso. Hoje o Mourão, o vice-presidente, ele falou que isso é o quê? É um contingenciamento de recurso. É 30% de contingenciamento. Essa briga entre o governo federal para fazer essa reforma da Previdência pode ser muito prejudicial para o povo brasileiro. Então eu vejo com muita preocupação isso. Agora, pelo contrário, eu quero parabenizar a ação do governador Caiado. Nós fizemos aqui uma série de reclamações com relação à Enel, e o governador Caiado, na semana passada, na sexta-feira, baixou um decreto. Esse decreto ele retira os incentivos fiscais da transação de mercadorias e bens e serviços da Enel. Isso foi uma coisa que foi contratual. Ele retirar esses incentivos demonstra para a Enel que o governo é um governo sério, que a Enel não veio aqui para o estado de Goiás para fazer o que quer, não. Então esse é um dos primeiros passos que nós estamos vendo, que é o resultado da CPI, que o governo, são ações que o governo já começou a tomar no sentido de fazer para a Enel entender que essa terra, a terra do estado de Goiás, não é a terra de ninguém. Que com certeza mais ações do governo Caiado devem ser promovidas aí no sentido de fazer com que a Enel preste um bom serviço, um serviço de qualidade para o estado de Goiás. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.